Pronto, entrei novamente. Estão me ouvindo? Alô, tá me ouvindo? Daniel Paiva acabou de entrar. Tá me ouvindo, Daniel? Dá um alô aí. Estão me ouvindo? Olá, Viviane entrou. Opa, o Daniel está me ouvindo. Vamos aguardar aí o Rivera entrar novamente, tentar novamente a conexão aqui. Problemas técnicos. Vamos resolver isso aí. Opa, o Rivera entrou. Vamos lá. Aguardando o Rivero. Salve, Rivero! Salve, Rainer! Ah, agora tá funcionando. Agora sim. Todos se ouvindo alto e claro. Sejam todos bem-vindos, meus queridos. Vamos aguardar, né, já que a gente perdeu a conexão, tem que esperar o pessoal entrar novamente. Então, esse primeiro momento aqui, vamos agradecer primeiro aí o espaço que é dado pelo pessoal do Movimento Petrópolis, né, nas pessoas aí do Daniel Paiva. Olá, Alexandre. Olá, professor Michel. Sejam bem-vindos novamente. Agora a gente vai, hein? Agora a gente segue aqui. Vamos agradecer também a Marise Zanelato, vamos agradecer a Ana Luiz Orcades, que estão cedendo esse espaço aí para a gente poder bater papo, né? Vamos nos divertir um pouquinho na presença deles. Opa, Alexandre! Olá, Esther! Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar aí, temos 7 pessoas. Vamos aguardar que deve entrar ainda um pouco mais. Convidei gente. Você convidou alguém, Rivero? Eu convidei. Eu não pude convidar pelo Facebook, porque a gente tinha uns grupos de caça fake news, que você copia e cola nesses grupos de caça fake para mostrar que eles estão cometendo fake news. Só que o Facebook interpreta como você postou aquilo, como você também está propagando fake news. Então me bloqueou em tudo. Então eu não posso usar o Facebook, né? Então eu não pude chamar pelo Facebook, chamei pelo Zap, pelo Instagram, né? E o pessoal vai chegando aí. Vamos aguardando, né? Já tem bastante chegando. Vamos dar início mesmo assim. Estão sugerindo aqui que a gente já comece mesmo assim? É, melhor. Bom, vamos começar com você se apresentando, né? Depois eu falo também um pouco a respeito de mim, falo da tua experiência de comunicação e rede social, Rivero. Eu comecei na imprensa como o Arnaldo, como o Rainer. Nossa vida é cheia de coincidências, né? Tipo, trilha acaba fazendo as mesmas coisas, mesmo longe, né? Eu fui chargista e tive uma página de humor na Tribuna de Petrópolis há 10 anos. Fui chargista também 10 anos no Diário. Trabalhei na Gazeta Petropolitana, no Jornal da Frente Popular, no Pasquim. Eu comecei no alto e fui caindo. Comecei no melhor. O primeiro trabalho foi no Pasquim. Já comecei bem. Aí ele logo depois acabou. Eu tinha a coluna do estudante que eu ilustrava com charge a coluna do estudante no Jornal Pasquim. Depois vim para Petrópolis e trabalhei em todos os jornais que tiveram na cidade. E com o fim da imprensa de papel, né, a caricatura, a charge, perdeu muito espaço, tinha um espaço muito maior, né? Tinha mais liberdade para fazer troça. Era outros tempos, né? Então, e então foi perdendo. Eu fui trabalhando para assessoria de imprensa, assim, para políticas, e sempre quando veio essa mídia, essas coisas modernas de informática e tal, mídia eletrônica e tal, comecei a atuar também. Hoje eu estou afastado,
Mas eu trabalhei nisso até 2017. Beleza. Aquela trajetória nossa comum lá naquela etapa da Tribuna de Petrópolis, Diário de Petrópolis, eu fiquei lá 5 anos, né, na Tribuna, de 89 a 94. Foi o meu primeiro trabalho, né? Mas assim, a gente que foi chargista um dia fica com isso na veia, né? Fica guardado, né? A gente dá vontade de continuar. O melhor trabalho que eu tive na vida foi aquele ali, de fazer charge, completamente descompromissado, muito jovem ainda, né? A gente podendo publicar aquilo que dava na cabeça, aquilo era uma maravilha. Mas realmente depois de um certo tempo, as mídias impressas elas foram perdendo bastante espaço. Né? E o trabalho de ilustrador, de chargista, não dá dinheiro, a gente faz por diversão, né? Mas chega uma hora na vida da gente, a gente precisa cuidar um pouquinho, né? Eu, paralelamente a isso, eu fazia ilustração científica, escultura científica, e eu trabalhei muitos anos também no Museu Nacional, até ele pegar fogo. Você trabalhava com empalhadora, inclusive, também, né? Taxidermia, né? Criava os dioramas, que é aquele cenário que o bicho fica para simular o meio ambiente original dele. Fazia escultura científica também. Esqueleto de animais pré-históricos, essas coisas. Mas vamos começar então com o nosso tema, já temos aí 12 minutos, né? Vamos começar com o nosso tema fake news. Vamos começar a falar disso aí. Porque o nosso motivo aqui, né? Assim, desde sempre, né? A gente tem mentira, boato, é uma coisa que acompanha a história da humanidade desde sempre, né? Mas depois do advento da internet, popularização das redes sociais, isso começou a tomar um vulto enorme, gigantesco, a ponto de influenciar muito significativamente na opinião das pessoas, né, Ribeiro? É verdade. E hoje eles criam uma verdade que a pessoa consome ela de acordo com o seu gosto. Que nem religião. Hoje em dia você tem uma religião customizada. Tu pega o que te agrada do espiritismo, que te agrada do catolicismo e faz sua própria religião. Com a política, as fake news ajudam nisso. Você quer acreditar numa determinada coisa, tudo que vem, que corrobora com aquela sua crença, é verdade. E tudo que vai de encontro àquilo é mentira. Pois nós pelo que num momento assim, pós-verdade, né? Isso, é pós-verdade. A palavra foi do dicionário de Oxford desde 2016, né? Surgiu como uma palavra nova desde 2016, se não estou enganado, no dicionário de Oxford, por causa da importância da abrangência, né, das fake news e no nosso cotidiano. Assim, do histórico que eu sei, tá? Do que eu conheço, eu também me tornei muito interessado por fake news porque se tornou uma pandemia também, né? A divulgação, o exagero na disseminação de notícias falsas. Aí eu comecei a ler, né, me interessei pelo assunto e ia descobrindo que, desde aquele escândalo da Cambridge Analytica, aquele vazamento de dados que houve com a Cambridge Analytica, a partir de usuários do Facebook, aquele grupo de extrema-direita ligado lá ao Steve Bannon, conseguiu formar um traço, né, traçar a psicologia de como alcançar os sentimentos, os valores, os preconceitos. E essas notícias falsas, elas são fabricadas, né, obviamente fabricadas, para atingir esse determinado público, satisfazer essas necessidades de atingir valores, de mexer com valores, mexer até às vezes com preconceito, porque às vezes a pessoa até, por exemplo, eu até posso ter um determinado preconceito, qualquer. Aí eu vejo na internet aquele meu preconceito sendo reafirmado, eu passo a achar que eu tenho razão. Eu não me sinto mais tão mal assim. Olha, não sou só eu, tem outras pessoas que pensam como eu. E assim a coisa vai não crescendo, né? A coisa vai não aumentando.
E, enfim, é o que eu vejo, exatamente isso. Fake news tem muito a ver com a relação que as pessoas têm com aquilo que elas pensam, com as suas crenças, com seus Os valores. valores. A verdade, ela passa a ficar num segundo plano. Eu tendo a concordar com aquilo que eu já imaginava. Mesmo sem saber se era verdade, verdade não importa, verdade fica um conceito em segundo plano. Se aquilo reafirma um valor, uma crença, um preconceito meu, eu tendo a acreditar naquilo. Porque aquilo reafirma algum traço meu de identidade. Assim, o que eu acho que o pessoal lá da Cambridge Analytica, na hora que eles começaram a traçar esses perfis, eles foram muito felizes em atingir, né, esse tipo de público e preparar, né, determinado tipo de argumentação que desse vazão às suas expectativas, vamos dizer assim. Não é isso? Uma tragédia, né, é que quando a fake news, essa estrutura de fake news, encontra uma sociedade atrasada e ultra ignorante, o efeito dela é potencializado. Se torna pior ainda do que, por exemplo, num país civilizado, onde o número de ignorantes e de revoltados, de ressentidos, de pessoas preconceito é menor do que num país como o nosso, que as estruturas sociais são do século XVIII. Ou do século XVI ainda, quem sabe, XV. São medievais, são antigas. Nós não estamos nem na era da industrial ainda, né? Nossa sociedade é muito atrasada. Agora, aquele desembargador que humilhou o guarda, que saiu no Fantástico, tudo que é jornal, ele é um exemplo, é um retrato do que é a sociedade brasileira. Esse homem, essa criatura tão desprezível, tão repugnante, chegou a ser desembargador do judiciário brasileiro e vai permanecer. Incrível que passou já horas desse fato e ele continua desembargador. Alguém que não deveria nem passar na porta. Como ele, tem muitos. Então, uma sociedade muito arcaica, muito baseada no quem você pensa que está falando, muito racista. Eu acho que o Brasil hoje é um dos países mais racistas do mundo, não há dúvida. Muito racista, muito misógino. Homofóbico, cheio de preconceitos. Pois Por quê? Porque é uma ignorância generalizada. Aqui existem Valdomiros. Pessoas compraram o feijãozinho sagrado do Valdomiro por R$300 para plantar e se proteger do coronavírus. E não foi 100 pessoas, não. São milhares de pessoas que compram isso. A água sagrada do Malafaia, as pessoas acreditam nessas coisas. Então, as pessoas acreditam em terra plana. São 7% dos brasileiros, corresponde a 11 milhões de pessoas no Brasil que acreditam em terra plana. Então ela chega na internet, vem lá páginas falando de terraplanismo e tal. É claro que elas se sentem confortáveis, né? Porque fake news, para quem acredita, né? Para quem tem certas crenças, ela serve como se fosse um conforto argumentativo, né? A pessoa não se sente sozinha, ela começa a fazer parte de um grupo e aí passa a consumir, né, essas mentiras, as fake news daquele grupo. Se sente legitimado. Como? Se sente legitimado. Se sentem legitimadas, exatamente. E pode bater em gay na rua, pode espancar a mulher em casa, porque agora é o que está valendo. Agora mudou. Que isso, né? O polícia pode bater na cara do preto, pode matar o preto, pode pegar uma criança preta e matar pelas costas, que não acontece absolutamente nada. Ajoelhar no pescoço de uma... Pisar. Nos Estados Unidos, um policial ajoelhou e matou o cara. Aqueles acham que podem pisar numa senhora de idade, que ela é negra e pobre. E aí vai legitimando isso, né? Até porque aqui no Brasil, como você falou aí do caso do desembargador, tem alguns que se acham melhores do que os outros, acham que podem mais do que os outros. Então a nossa sociedade ela é muito desigual, né? E, enfim, esse tipo de
valores de desigualdade também são utilizados ali para reafirmar essa nossa sociedade muito intolerante, justificar intolerâncias contra certas minorias, né? Ter dois pesos e duas medidas na hora na hora de lidar com certos crimes, né? Os 80 tiros no músico que foi morto numa abordagem do exército. Ficou tudo por isso mesmo, ninguém foi a julgamento. Por quê? Porque ali tem, né, uma parte da nossa sociedade, que são os militares, atualmente que está sendo protegida, enquanto outras minorias estão sendo expostas. Né? E a gente lida com isso com muita naturalidade, né? Infelizmente. Até a pandemia no Brasil, que hoje está matando mais gente pobre, ela está cada vez menos aparecendo na mídia, né? Perdeu o interesse. Está se perdendo o interesse. Mas, enfim, continuando aqui, para a gente não perder o nosso foco, eu sei que você tem umas histórias aí de fake news de Petrópolis, tem muita gente interessada em saber. Conta para nós. Bom, a fake news mais fantástica, assim, inacreditável de Petrópolis aconteceu com o prefeito, porque antigamente a gente precisa falar um pouco da imprensa hegemônica patronal, que é a empresa que a gente tem. O dono é da elite, toda a imprensa, o monopólio, 90% da imprensa vem é propriedade de ricos, e o jornal, o meio de comunicação, expõe a visão do rico de determinados fatos, principalmente político. Né, o Brasil é um país em que a empregada vota no mesmo candidato da patroa. Só no Brasil. Na Europa, a classe média e a classe operária votam em conjunto. E aqui não, aqui a classe média vota com os ricos. E muitos pobres também votam com os ricos. Então, essas coisas do Brasil. Bom, vamos ao fake news. A Coronel Veiga, no tempo de Sérgio Fadel, que era o prefeito, foi prefeito até 96. Era um festival de buraco, era pedaço com paralelepípedo, outro pedaço com asfalto velho. Era horrível. Ele resolveu, da entrada da cidade até o final da avenida, asfaltar tudo. E esse asfalto que está aí até hoje ele está todo remendado, mas ainda é desta obra. Nunca mais foi feito outro recapeamento completo de raspar o antigo e botar o novo. Esse ainda é de 2005, 2006, por aí. 95, 96. E depois de lá para cá só remendo. Fez um asfalto bem feito, uma obra bem feita, está durando até hoje. E a imprensa malhava todo santo dia, que estava empoeirando as ruas, fazendo barulho, que aquilo era um absurdo. Porque era contra a política de comunicação deste prefeito, de não fazer aquelas coisas que a gente sabe que tinha na imprensa. Então, em represália, nada que fazia. Uma perseguição por falta de um favorecimento, né, na imprensa. E deu certo, porque o pessoal ficava reclamando mesmo. Olha que absurdo essa obra. Olha só, poeira, barulho. Eu não sei o que, o comerciante não pode abrir a loja que está 2 minutos está empoeirada. Como que vai fazer obra sem fazer poeira, né? Então, essa é uma das coisas engraçadas que aconteceram em Petrópolis. Teve outra, teve coisa envolvendo político com igreja, um monte de coisa. Vida pessoal do político caindo por causa de boataria e coisas assim que acontecem em Petrópolis. A maior fake news da história do Brasil foi em 1946, o Marechal era Eduardo Gomes, era favoritíssimo da UDN, que era o PSDB da época de hoje, contra o Dutra, que eles tinham acabado de tirar o Getúlio Vargas. E no Teatro Municipal, Eduardo Gomes falou assim: eu não preciso da malta de desocupados que cercam o seu Getúlio Vargas.
Um assessor do Dutra, que era dono de 90% das rádios do país, cento e tantas rádios, e jornais e tudo, ele foi no dicionário e viu que entre os sinônimos de Malta estavam marmiteiros. Aí ele espalhou na imprensa toda que o Eduardo Gomes não queria o voto dos marmiteiros, que ele não precisava dos votos dos seriam as marmiteiros. pessoas mais pobres. Faltando 2 semanas para a eleição, aí o Getúlio, que havia sido deposto, entre outros, pelo próprio Dutra, que era ministro do Exército, das Forças Armadas, Ministério da Segurança, apoiou o Dutra e o Eduardo Gomes perdeu a eleição que estava ganha. Se ficasse em casa, ele estava ganho. Essa foi a primeira fake news assim, grande repercussão, né? Que mudou uma eleição em 2 semanas. Pois é, mexe muito. São assim, coisas que mexem muito. Tem mais uma, Rivero? Tem mais uma para contar? Bom, de história recente de Petrópolis, tem muitas comprometedoras que a gente não pode falar, mas sempre envolve a vida pessoal do candidato. É um indício também de antes dessa. Agora é qualquer coisa. Agora vale tudo. Antes não. Antes era aumentado. Aquilo, quem conta um conto aumenta um ponto. Mas hoje a mentirada, assim. Pois é, né? Depois dessas nossas últimas eleições aí de 2018, eu acho que chegou num estágio de manipulação elevadíssimo, por causa da mamadeira erótica, kit gay, coisas que foram, né? Eu acho que muito. Jaguar de ouro. Jaguar de ouro. Pois é, quem não recebeu essas. É a filha da Dilma, dona da loja da Van, enfim. Não, nossa, sim. Então, as pessoas querem acreditar nisso. Quem começou, desse caso específico, foi a imprensa patronal, querendo colocar o seu candidato, que não era esse. Esse aí também não era o candidato deles. Pois é, mas a gente também tem, até hoje aqui, né, no Brasil, a gente também tem um negócio que não tem, pelo menos que eu conheço, em nenhum outro lugar do mundo com essa característica, que é o gabinete do ódio. Né? O que é o gabinete do ódio? Porque, assim, nos Estados Unidos, em que as fake news também contribuíram para o resultado das eleições de lá, havia, né, há sites de teorias da conspiração para reafirmar certos valores, certos pensamentos dos trumpistas, né? Mas aqui no Brasil a gente tem um negócio que é diferente, é fora do normal, é fora da curva, que é o gabinete do ódio instalado no Palácio do Planalto, que a gente imaginava, depois das eleições, que ele fosse dar uma sumida, dar uma reduzida, mas não, mesmo depois das eleições, o gabinete do ódio continua ativo e preparando toda uma argumentação, né, para dar uma sustentação para o governo que se elegeu. O que é esse gabinete do ódio? Né? E por que ele tem seguidores? Qual é a sua opinião, o Rivero? Por que o gabinete do ódio tem seguidores tão fiéis? É porque essas pessoas que seguem isso é um exército de pessoas com ódio, com preconceito, com ressentimento muito grande. Correto. Eles ficaram durante 13 anos vendo preto entrar na universidade pública, fazendo medicina, a filha da empregada se formando, e o Rodolfinho, que entrando e saindo de clínica de recuperação e tal. Antes teria o seu diploma, entregava o diploma na casa dele. Agora não. Concurso público não é mais indicação.
Que absurdo você ingressar no serviço público sem ser porque é sobrinho ou parente de alguém importante, como sempre foi aqui. Né? Tinha até aquela marchinha de carnaval, Maria Candelária, é alta funcionária, trabalha. Né? Era assim, você tinha um filho é para o exército, o outro é para o serviço público, e a cultura do compadrio do Brasil, a cultura do, da, do, da reserva de mercado para aquele público branco de classe média e classe alta. Todo mundo até hoje que falou para mim que meritocracia nunca está na posição que está por mérito. Sempre foi por favorecimento, de alguma forma, por privilégio. Pois é. Eu tenho uma teoria para isso, porque assim, o gabinete do ódio, eu acho que ele continua existindo para dar uma sustentação ideológica e ainda manter viva essa chama dos apoiadores do atual governo, que eu acho que a gente entra numa outra palavrinha-chave aí, que é a questão da narrativa. Existe uma necessidade dessas pessoas fazerem, dentro das suas crenças, dos seus valores, fazerem uma reafirmação narrativa, explicar, né, manter acesa uma chama de explicar o mundo, porque o gabinete do ódio, eu acho que ele ajuda exatamente nisso, manter acesa a chama de uma guerra narrativa, de uma batalha narrativa, que dá sustentação ideológica para o governo que está. Como acontece, né? Como aconteceu em outros lugares também. Mas aqui o fenômeno do gabinete do ódio eu acho muito específico. E quando a gente fala de batalha narrativa, eu vou lembrar de duas palavrinhas, na verdade 4 palavrinhas, né? Que são muito importantes aí nessa batalha narrativa. Quem é que vai vencer essa batalha narrativa? Então a pergunta foi golpe ou foi impeachment? Impeachment ou golpe? Entre essas duas palavras está uma batalha narrativa que vai entrar para a história do que aconteceu em 2016. Então, é preciso manter, né, uma narrativa. E ainda, essa guerra narrativa, ela alcança, inclusive, a história. Coisas que aconteceram no passado. Foi ditadura militar ou foi regime militar, Rivero? Isso também, ditadura sangrenta e assassina. Agora eu vou te dar uma explicação. Olha como como é grave no Brasil mais do que em qualquer outra parte. Por quê? Porque a estupidez e a ignorância são o caldo de cultura para potencializar isso. Então a gente vê que assim que o Moro, o santo Moro, né, o homem que tirou o PT, que honestamente, de maneira ilibada, isenta, imparcial, como deve ser um juiz, prendeu o Lula. Aquele homem que tinha um sítio em Atibaia e teria um apartamento. Só a mulher do Bolsonaro comprou 14 apartamentos, o filho 32. Mas é aquele sítio, é aquele triplex, nossa. Então esse santo, esse homem representado como um super-herói, ele... Assim que deixou o governo Bolsonaro, que ele beneficiou, certo? A imagem do Bolsonaro caiu um pouco. As pessoas começaram a ficar decepcionadas. O escritório do ódio começou a detonar o Moro. Sim. E ele foi subindo. Hoje você chega para um bolsomínio desse e fala do Moro, ele Moro é o demônio. Olha aí a sustentação ideológica, né, que a gente estava falando. Dá uma sustentação ideológica, né, a necessidade da presença de um gabinete do ódio para dar uma sustentação ideológica. Um traidor. Aquela deputada loura, que tem um nome alemão, foi da Veja, foi repórter da Veja, que era muito ligada a ele, depois ela quis ser candidata, ele não apoiou, ela ficou contra. Hoje é o demônio. E demônios recentes, tem um deputado, ex-deputado aqui de Petrópolis. Tem um ex-deputado aqui de Petrópolis, que era o demônio, né? Foi preso e tudo, e agora é santo, porque está apoiando o Bolsonaro. Então, praticamente um arcanjo, né? Concebido sem pecado. Isso, e dentro
dentro dessa batalha narrativa, a gente também tem umas áreas bastante sensíveis em que a gente vê as políticas, né, de, vamos chamar assim, imposição narrativas que o governo vem se propondo, né? Ele vem propondo uma batalha narrativa com várias áreas da sociedade brasileira. Desde as áreas da educação. Educação é um ponto sensível, extremamente sensível. Tanto que duas das principais fake news da eleição passada diziam respeito exatamente à atuação de ministros, né, que teriam difundido kit gay, isso, e mexe com aquele imaginário do conservador petropolitano, do conservador brasileiro, petropolitano também, claro que também a gente tem uma sociedade bastante conservadora aí. E além da educação, a gente também tem o jornalismo, que também consegue, de alguma forma, criar narrativas independentes e concorrentes à narrativa do gabinete do ódio. Não é isso? Os inimigos da exatamente. A arte. Educação. Né? Arte mesmo. Não é. Vamos falar música. Temos Chico Buarque e tem Saraiva e Saraiva. Aquelas coisas. Essas coisas estão tudo com ele. Aquela coisa horrorosa que está tudo com ele. Mas o bom artista, o bom jornalismo, a educação, a ciência, o conhecimento, gera muito ressentimento. O cara ter mestrado e doutorado, você vê que todos os ministros desse governo mentiram no currículo Lattes. Fala que tem mestrado, não tem. Fala que tem doutorado, e todos erram no português. Eu acho que só o Guedes sabe ler e escrever ali corretamente. E olhe lá, se for. O Moro não é analfabeto, sabe, escreve tudo errado. Mas o Moro, de vez em quando, tira uma onda de botar umas frases em latim e tal. Algum preparo ele tem, né? Mas fala esteja, fala seja, escreve texto com S. Tem o famoso conge, né? Texto com S, em vez de ser com... Então tá lá. A vida, os erros dele, fala menos. Pois então, mas acho que só o Guedes e olhe lá. Ou então algum que eu não conheço lá. Esse ministro da Educação, pastor, já cometeu vários e já está com Covid, já saiu também. Então, o conhecimento é inimigo, gera raiva. O cientista, o que ele pensa que é? Porque ele não tem a inteligência daquele cara e despreza. A educação, um povo educado, crítico, o pensamento crítico, não vai eleger essa criatura que nós temos, nem reconhece, né? Não dá mais admirar, impensável, né? Pois é, mas aquele cidadão comum, o eleitor comum que tem um conhecimento limitado, né, tem um conhecimento restrito, ele acaba preferindo ficar, mesmo com as fake news, com as informações deturpadas, as informações incompletas, de alguém que consegue falar uma língua próxima da dele. Aí nisso, tanto as artes, o jornalismo, a ciência, acabam trazendo um tipo de conhecimento que é muito um tipo de conhecimento, um tipo de ideia, né? Eu chamo de conhecimento para colocar tudo, mas um tipo de ideia que é muito distante desse cidadão comum, que tem lá nas fake news de internet uma reafirmação das suas convicções. Então, para ele é mais fácil, né, ele se entregar a esse pensamento populista, da informação incompleta, mas que mexe lá com a psique dele, do que se aprofundar. É mais fácil, por exemplo, não fazer nada contra o aquecimento global, fingindo que o aquecimento global não existe. É mais fácil lidar com isso. Não está na agenda dele. Deixa de lado as suas culpas, as suas responsabilidades em relação aos cuidados que cada indivíduo tem que ter com o planeta. Você finge, não, aquecimento global, isso é mentira, isso não existe. E você continua mantendo a sua vidinha normal, sem compromisso, sem responsabilidade. Né? Também é fácil de explicar por que você não entrei numa universidade, lá é um antro de comunista, de gente, de maconheiro, do pessoal que fica fazendo
mantendo relação sexual em qualquer lugar dentro do espaço universitário. Enquanto isso, a gente tem, né? A gente vê que nos espaços universitários, as pesquisas científicas, elas realmente trazem resultado. Mas para o cara que não teve lá, é bem mais confortável ficar com a notícia, né, com a fake news de que aquilo ali era um antro de gente esquisita, de gente estranha. Isso também serve para aplacar um pouco da frustração daquele sujeito comum. E também tem uma coisa muito, num país como o nosso, né, por isso que a educação é um inimigo público número 1, né, o conhecimento, que é o misticismo, a exploração do misticismo, né? Então, uma universidade onde fica todo mundo nu, fumando maconha e fazendo sexo entre si, que é o que eles vendem a universidade assim, né? É do demônio, não é de Deus. Quem é pois de Deus? E isso ajuda até no segundo aspecto, que ajuda até num outro aspecto de outras pessoas que querem privatizar certos setores públicos, dizendo aquilo ali não serve para nada, ou é um antro de... Isso, é um antro de vagabundo, então tem que privatizar, porque privatizando, né, aí ainda serve, né, a um outro discurso neoliberal de ir reduzindo cada vez mais os espaços públicos. Né? É uma coisa muito engraçada, por exemplo, por que o senhor está sem máscara? Porque eu confio em Deus, Deus me protege. Por que o senhor comprou essa arma? O mesmo cara. Para proteger minha família, que eu preciso proteger minha família. Não faz sentido. É uma incoerência o tempo todo, né? Jesus de Nazaré era um homem que disse: amai-vos uns aos outros, né? É impossível servir a Deus e ao dinheiro, Mateus 6, vai lá quem foi religioso, né? Tem a parábola do bom samaritano, né? Que os hipócritas seguiam aquilo tudo, passaram direto para o cara que estava caído, veio um cara de fora que não era da religião dele e socorreu. A parábola do bom samaritano. Quer dizer, Jesus era paz, fraternidade, compaixão, que a palavra compaixão vem de sofrer junto, compaixão. Paixão de Cristo é que ele estava apaixonado, estava sofrendo. Paixão tem esse sentido, sofrimento. Então a compaixão e o perdão. Hoje o Jesus que é vendido aí é a favor de arma, a favor de tortura, a favor do dinheiro, ama o dinheiro, uma cobiça. Jesus quer dinheiro de todo mundo o tempo todo, uma coisa. E é isso que o fake news, a mentira, a manipulação, transforma qualquer coisa, até no que seria o anticristo. Se você perguntar para o Cristo, quem é a pessoa mais contrária a tudo que você representa? Pois é. Mas aí a gente inverte a coisa também, porque eu não quero parecer com Jesus Cristo, eu quero um Jesus Cristo que pareça comigo. Aí inverto a coisa. Eu inverto a coisa. Eu não quero ser igual ao... Né, eu sou cristão, mas eu não quero parecer igual, não quero ser igual ao Jesus Cristo. Eu quero uma imagem de um Jesus Cristo que se pareça com o que eu sou. Mais uma coisa da manipulação que as fake news elas trazem de criar uma figura divina que se parece comigo. Não quero eu parecer com a figura divina. Até porque se eu for me olhar no espelho, né, e para os meus próprios defeitos, eu vou ver que eu sou uma pessoa muito cheia de arestas. Então, se eu tenho uma outra imagem de Jesus que se parece comigo, aquilo, né, como a gente falou antes, traz um certo conforto. Não sou tão mal assim, eu sou cidadão de bem, né? Customização, né? É um Jesus customizado aos interesses, né, do poder. E a religião não é usada. E muito, hein? Muito. Muito. Ainda mais num país como o nosso.
A origem das fake news tem muito a ver com isso, né? Reforçar crenças, valores, preconceitos, né? Ideias preconcebidas. Eu não quero saber da verdade, a verdade fica num segundo plano. Não. Eu quero um espelho do que eu já pensava antes, mesmo que eu não esteja certo, não importa, né? Eu estar certo. E no meio disso tudo tem uma hipocrisia muito grande, né? O cara que defende a família tem 3 famílias, né? Isso. Tem amante, fica olhando a filha tomando banho na piscina, pensando coisas. Esse é o cidadão de bem, o papai, que tem a arma Então tem muita hipocrisia e também. Nelson Rodrigues retratou muito bem o que é a classe média brasileira. A hipocrisia da classe média brasileira. Nos aqueles contos dele, né? É exatamente a coisa tomou um volume e tal, até para, né, me recorrendo à pauta que eu fui anotando aqui, a coisa tomou um volume tal que a gente tem hoje, né, inclusive vários sites de identificação de fake news para ficar ali, né, servem como um repositório de informação para a gente poder verificar, né? Quem nunca caiu em fake news? Eu já caí em várias. Acho que ninguém está livre disso, não. E a gente passa para frente. Só que eu acho assim, a partir do momento que a gente consegue imaginar que até essa nossa própria conversa aqui, ela é uma narrativa. A gente está sugerindo uma narrativa em cima daquilo que nós observamos que está acontecendo. E nós, como seres humanos, nós também temos as nossas visões, nossos valores, nossas crenças. É a nossa visão de mundo que a gente está tentando explicar. Mas a partir do momento que a gente também passa a ter um olhar crítico e observa que isso acontece, que a gente também, cada um de nós, eu e você, a gente também está suscetível às nossas próprias crenças, os nossos próprios valores, a gente, peraí, mas até que ponto isso é bom? Até que ponto é bom eu não acreditar na verdade? Até que ponto é bom eu acreditar no meu preconceito? Aonde isso vai me levar? Eu elejo um candidato que vendeu para mim uma mentira, eu acreditei nela. E aí, a que termo a gente vai chegar? Na verdade, a pessoa ela precisa se dar conta que ela está sendo vítima de um estelionato, né? De um estelionato ideológico, um estelionato filosófico. Né? Serve para reafirmar a crença dela? Serve. Pode ser útil naquele primeiro momento? Pode, né? Porque, afinal de contas, eu fico me sentindo, eu tenho razão. Olha, aquele negócio que eu já achava, tem alguém que reafirma aqui a mesma ideia que eu tenho. Só que, baseado numa mentira, a pessoa se elege, tira proveito, né, dos seus próprios ódios, das suas próprias frustrações, dos seus preconceitos, para fazer o quê? Para chegar ao poder. E quando ela chega lá, ela vai fazer o quê? Ela se elegeu numa mentira. Exatamente. Ela se elegeu a partir de uma mentira? Aí, normalmente, né, eles mudam, esquece completamente e parte para uma outra engodo. 90% dos que votaram do Bolsonaro votaram no Aécio Neves, que hoje eles odeiam. Falar em Fernando Henrique Cardoso, Alckmin, Serra, que eles votaram apaixonadamente há pouco tempo atrás, eles não reconhecem, nunca, tem um desprezo total por ele. Nunca, que eu votei nada. Né? E assim será o próximo Luciano Huck ou outro fabricado aí, quando esse cair em desgraça. Só que esse é mais grave, porque esse está criando uma religião de fanático. Que é Sim, da própria época do Collor também. O Collor foi eleito vendendo a ideia de quem iria tomar a poupança das pessoas era o Lula. Ele falava isso naquela eleição dele. Meses depois ele tomou posse. Nós temos pessoa de direita, de favorável ao capitalismo, civilizada, democrata, e temos a extrema-direita, que é o que está aí. A extrema-direita é muito perigosa, porque esse negócio de arma, ele quer criar milícia mesmo, ele quer povo armado, ele falou isso.
Então, imagina pô, esses fanáticos dele armados saindo das igrejas com AK-47, atirando nas pessoas. Lá nos Estados Unidos a gente tem um negócio bem parecido já com isso aí, mas a nossa população, acho que o brasileiro é bem mais violento do que o americano, né? Lá as armas são mais lá nos Estados Unidos. E a gente copia lá dos americanos, né? Quase tudo. Mas com ênfase naquilo que o americano tem de pior, eu acho, né? A gente tão dependente, né, da cultura americana que a gente acaba copiando deles tudo. O bom, a gente não copia, a gente copia a parte ruim. Né? E agora, nessa pandemia, ficou mais evidente ainda, porque são os dois países com maior número de mortes. Né? Os Estados Unidos, depois veio o Brasil. O próprio comportamento das pessoas diante da pandemia, de negacionismo, a pandemia não me agrada, é chata, me incomoda, não existe, pronto, começa a viver como se ela não estivesse assistindo. Saiu uma pesquisa aí nesse final de semana que 18% das pessoas acreditam que a hidroxicloroquina é um tratamento eficaz contra a Covid, apesar de todas as indicações médicas dizerem o contrário. Assim, só que 18% da população acreditar nisso é muito complicado. Eu feliz de saber que é só 18, hein? Tu me deu uma boa notícia, eu fiquei contente de saber que é só 18. Porque para mim... 18 deve dar em torno de 25 milhões de pessoas. Eu não estou exata, não, mas mesmo assim é uma parcela gigantesca da nossa população. 70, 80... Tô brincando. Mas é isso que acontece. Então, com esse quadro social que nós temos... Vamos lá, me avisaram aqui que a gente tem que fazer tentar terminar aqui. Eu queria falar de mais dois assuntos antes da gente entrar nas perguntas, vai ter mais 5 minutinhos aí das perguntas, que são CPMI das fake news, que está em andamento, e também uma legislação sobre fake news que também está em andamento no Congresso, né? Eu até faço alguma expectativa de que a CPMI das fake news traga para nós alguma informação adicional. Né? Não quero nem pensar que vai ter punição de A ou B. Eu acho que isso não é mais importante. Se a gente puder ter ideia melhor do que aconteceu, né, do que acontece nesses bastidores aí da política que nos interfere no dia a dia, eu acho interessante. E, de qualquer maneira, a legislação de fake news que está vindo aí, ela assim, do que eu andei vendo, do que eu andei lendo, ela é basicamente censurar esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui e não necessariamente encontrar os criadores das fake news. É como se fosse punir o usuário de droga, né? Colocando aqui fake news como se fosse uma droga. Punir o usuário, mas não o criador da fake news. Tem isso, mas também chegaram-se a muitos nomes, muito financiamento com dinheiro não contabilizado, como eles gostam de dizer, caixa 2. Então tem muito nome aí, isso está em segredo de justiça. Por quê? Porque eles se meteram com o Supremo Tribunal Federal. Eles começaram a ameaçar ministro do Supremo, a ofender ministro do Supremo. Aí eles viram o perigo que eles estavam correndo. Eu só acho que não vai ficar mais uma pizza por causa disso. Porque eles são desmedidos. Como lá também falta grandes cérebros, né? O maior intelectual que eles têm lá é o Olavo de Carvalho, que é o astrólogo, fazer horóscopo, né? É o Walter Mercado dele. É o que eles têm de mais sábio lá, que pelo menos sabe escrever. A língua portuguesa o Olavo sabe, ele escreve direitinho, não é, não. É o único. Então, apesar da escatologia das palavras, né, que ele gosta de fazer, né, frases muito escatológicas. O que ele escreve é lixo, mas a forma... Não, ele escreve correto, mas é de forma escatológica. É a língua portuguesa. Ele não cria idioma, não. Ele utiliza a língua portuguesa. Então, e por isso que eu acho que não vai ficar... E por isso que ele está com medo. Porque ele viu que tem elemento até para anular
a chapa que foi eleita com fake news. Provavelmente foi eleita, né? Caminha para comprovação disso. Se isso Nós acontecer, temos também aqui algumas perguntas falando sobre. Algumas pessoas estão perguntando aqui sobre o impacto das fake news no Brasil e são o mesmo em outros países. A gente já meio que falou sobre isso, porque aqui a gente tem uma população bem menos educada do que em outros lugares. Eu acho que aqui acaba sendo mais devastador ainda, né? As pessoas perguntando sobre as consequências, consequência das fake news, não sei se o Rivero pensa diferente, a gente acaba tendo uma eleição, né, quem se baseia por fake news elege um político que nunca vai, assim, baseado num princípio equivocado, ele jamais vai trazer. Ele usou aquilo para ganhar voto. É só para se permanecer, para conseguir um cargo eletivo. Né? Chegar ao poder. A vida dos seus amigos. Porque não há uma governança. O Brasil está ingovernado há quase 2 anos. Não é Isso, mexendo com esses nossos ódios, as nossas diferenças, as nossas frustrações, uma esquerda contra a direita, né? Enquanto isso, né, eles usam, né, dessa polarização que há na sociedade para conseguir se eleger para os cargos e chegar lá, eles vão só tentando se perpetuar, bola para frente, né? Como produzir... Michel perguntou aqui, como produzir imunidade social a fake news? Isso aí eu acho que é com muita educação ao longo do tempo. Abrangente. Papel dos professores, papel dos professores, papel dos jornalistas também, né, de manter as informações de qualidade do dia a dia, né? A Marise falou aqui também, muitos são reféns da fé, onde o líder religioso fala é o que vale. Como chegar nessas pessoas? É difícil, é um trabalho também muito de pouco a pouco a gente ir mostrando que as pessoas elas estão caindo em armadilhas, né, em acreditar em falsos messias. E a gente fala muito de evangélico, mas não é só evangélico, não. Tem setores católicos, muitos espíritas, judeus. Eu sou sim. Você vê aquele homem entrando na hebraica, foi das coisas mais escandalosas. Não, só entrar já é um absurdo. Mas ele entrou na hebraica, fez um discurso racista, quando ele falou dos quilombolas que pesa arroba, não sei o quê, e foi aplaudido pelos judeus, pelos filhos e netos de quem morreu no campo de concentração lá. Os poucos sobreviveram, vieram para cá. Então, para você ver que não é só evangélico, não. Esse sentimento de neofascismo pega em todos os setores. Como dizia o fascismo está sempre vivo, né? O fascismo é eterno. Brecht, né? O Bertolt Brecht dizia que a cadela do fascismo está sempre no cio. Estamos já no nosso último minuto. O Instagram ele termina automaticamente aqui. Então, só respondendo rapidamente a uma pergunta aqui do Zé Alex, fala da rapidez do alcance, né, de antes e de hoje. A velocidade, né, que a gente tem em disseminação de WhatsApp. Instantâneo. E aí, para correr atrás é muito difícil. Eu acho que é isso. Mais uma vez aí, queria que participou, que mandou pergunta, que teve paciência com a gente. Estou fazendo isso pela primeira vez, não sei se o Rivero já também debutou, mas eu sou debutante. Nem sei mexer nessas coisas. Sou debutante, agradecendo aí a paciência de todos, o espaço que foi concedido pelo Movimento Petrópolis para o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Agradeço aí a participação de todos. Tá? E vamos à luta, que a luta é muito grande. Um abraço para todos. Muito obrigado mais uma vez, tá? A todos aí. Obrigado pela assistência. E depois, quem quiser mandar mais perguntas, pelo perfil a gente vai respondendo, pelo perfil do Movimento Petrópolis. Tá bom? Obrigado a todos. Um abraço a todos. Até logo. Até logo.